aí, levando em conta esta pesquisa, a pergunta seria essa. Por que essa discrepância entre trabalhadores brancos e pretos? Pois é, Luciana. Isso não tem nenhum fundamento legal, viu? Isto que a pesquisa aí nos mostra que na prática acontece, a lei não permite. Isto são atitudes ilegais. De berço constitucional, o direito de igualdade, ele nos atinge a todos. A Constituição, ela só falta desenhar que nenhuma raça, que nenhuma pessoa é melhor ou pior do que outra, que todos são iguais. Na verdade, ainda estamos dentro daqueles lemas, ainda não conseguimos superar os lemas da Revolução Francesa, né? A gente conseguiu primeiro a liberdade, veio a primeira geração de leis, onde tornou os homens livres. Mas me parece que a lei ainda não foi suficiente para torná-los iguais, né? Quanto mais fraternos. Isto, então, fora de cogitação. Vamos um degrau de cada vez, né? Ora, assim, a lei determina, por exemplo, que todos são iguais perante a lei e que, se uma empresa ela diferenciar os salários para a mesma tarefa, para a mesma função, entre negros e brancos, por exemplo, ela terá punições, né? E os seus responsáveis poderão ser, inclusive, responsabilizados criminalmente. Então, a lei tenta coibir isso. Mas isto vem, me parece, de toda uma história, de toda uma educação e de toda uma cultura que reluta muito em se atualizar, em olhar para o futuro. Ela continua olhando para o passado. Bom, nós tivemos em 2012 uma lei de cotas. Ora, se a empresa não pode diferenciar entre trabalho de negros e brancos, o fato de ter mais brancos empregados do que negros possivelmente nos diz que os brancos estão chegando mais qualificados ao mercado. Isso me lembra a lei de cotas, que é de 2012, que tem 10 anos, e que diz que terá uma cota para negros, pardos e para estudantes de escolas públicas. É uma cota social, um padrão mínimo de exigência menor, um padrão menor de exigência para aprovação aí para o nível superior. Me parece que, se 10 anos se passaram e as estatísticas continuam nos mostrando que ainda existe um desequilíbrio entre negros e brancos, é porque esta iniciativa, por si só, ela não é suficiente. Ela tem que ter mais políticas públicas que nos tragam uma igualdade de oportunidades, porque não basta ser livre se não formos iguais. Muitas pessoas pensam em justiça no mundo e teorizam sobre justiça, pensadores antigos, pensadores contemporâneos, pensadores modernos, e ninguém tem a fórmula, claro, da igualdade, mas são unânimes em dizer: é necessário que sejamos iguais. O Brasil tem feito políticas públicas, tem buscado políticas afirmativas para minimizar essa diferença. Me parece que tem feito muito pouco. Ultimamente, me parece que não tem feito nada, né? Na última gestão, porque quando a gente pensa em políticas públicas no âmbito federal, a gente pensa por gestões. Na última gestão, me parece que essa questão foi muito prejudicada. A Fundação Zumbi dos Palmares, por exemplo, tinha uma coordenação de uma pessoa que nega esse racismo estrutural, que é tão pesquisado, que é tão patente na nossa sociedade. Então, acho que isso é um termômetro, esse resultado é um termômetro que nos informa que há uma doença, essa doença é grave, e o remédio, me parece, primeiro, no PS, lá no pronto-socorro, são políticas públicas, Luciano.